Querido Deus e amado Pai, nós bendizemos ao Teu nome. Queremos aqui, Senhor Deus, exaltar e bendizer ao Teu santo e poderoso nome. Reconhecemos, Senhor Deus, a multidão das nossas falhas, Senhor. Não queremos, Senhor Deus, adentrar a Tua sala, adentrar ao Teu trono, Senhor Deus, de maneira desordenada ou de maneira imprópria, Senhor. Queremos com humildade, reconhecendo, Senhor Deus, a nossa dificuldade, reconhecendo, Senhor Deus, as nossas fraquezas, mas reconhecendo que a ação do Teu Espírito Santo pode, Senhor Deus, mudar todas as coisas, que a ação do Teu Espírito Santo pode nos santificar, purificar, transformar, pode, Senhor Deus, mudar a nossa estrutura, Senhor Deus, porque nós estamos aqui para aprender do Senhor, com o Senhor e pelo Senhor. O Espírito Santo, esse momento é Teu. Dirige-nos, orienta-nos, fortalece-nos, enche-nos da Tua graça e da Tua glória, que possamos sair daqui hoje mais parecidos contigo, ao que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós, pode se sentar. Eu queria até que os irmãos que estão mais novos pudessem chegar um pouquinho mais à frente, né? Ficar mais assim, eu não preciso falar no microfone, exceto o Caio que está lá olhando a criançada, o Caio e a Damares, que é uma bênção. Temos certeza que essa semente também é plantada no coração deles. Mas antes da gente falar propriamente sobre o Sermão do Monte, eu disse que eu ia fazer uma leitura, uma observação, então eu vou usar aqui. Eu comprei, graças a Deus, Deus foi generoso. Uma pessoa estava assim, se vendendo alguns livros dela, não cabe a mim saber o porquê, e eu acabei adquirindo nessa semana o Sermão do Monte do Lloyd Jones. Você vê que é bem pequenininho, né? A gente está estudando, por isso que eu falei, aquele que nós estamos estudando é só um resumo, é só uma prévia. O do Stott também é muito bom, só que o Stott ele cita 53 fontes de pesquisa, se não me falha a memória, ou mais de 50 para não ser tão preciso. Então, você vê que é um assunto extremamente abrangente, extremamente longo e extremamente profundo. E o Lloyd Jones fala o seguinte para nós: os evangelhos não nos foram entregues a fim de tentarmos traçar esquemas e classificações perfeitos. Por que ele diz isso? Porque ele está dizendo que não há consenso entre os eruditos se as bem-aventuranças é 5, 6, 7, ou 6, 7, 8, ou 7, 8 e 9. Alguns agrupam, alguns expandem, então não há um consenso. Então ele diz que não foram entregues a fim de tentarmos traçar esquemas e classificações perfeitos. Antes, foram entregues a nós a fim de que lêssemos e pudéssemos e puséssemos em prática em nossas vidas diárias. Não tenciono, portanto, gastar tempo em considerações desses problemas. Tem diversas havidas classificações e subdivisões desse sermão, registradas nos 3 capítulos. Tem havido intensa disputa e argumentação por causa dessas indagações como essa. Quantas bem-aventuranças existem ali? 7, 8, 9? Outros desperdicem seu tempo procurando a solução de tais problemas, se assim quiserem fazer. Quanto a mim, parece que o que realmente importa não são os dados numéricos, e sim que enfrentemos as bem-aventuranças propriamente ditas. Assim dizendo, espero não haver desapontado quem esteja interessado por aquele tipo de estudo. Nessa conexão, jamais posso esquecer-me de certo homem que todas as vezes que nos encontrássemos, impressionava-me o fato de ele ser tão intenso estudioso da Bíblia. Suponho que em certo sentido, assim realmente ele era, mas a vida dele, infelizmente, andava muito distante daquilo que está escrito nas páginas do Novo Testamento. Não obstante, seu passatempo era estudar as Escrituras, e é precisamente isso que eu tenho. E eu faço dele as minhas palavras. Esse temor eu também tenho. Esse temor angustia minha alma, esse temor angustia minha vida, e nós sermos meros intelectuais, nós sermos meros coadjuvantes, e nós sermos meros intérpretes, até porque existem homens muito mais capazes do que nós para esse tipo de trabalho. Quando a gente propôs estudar o Sermão do Monte, há uma mensagem bem clara nesse sermão. Eu já frisei bastante na introdução. Nós estamos aqui para estudar transformação de caráter. Esse é o foco
Sermão do Monte. Não é um sermão onde você divise a linha do teu irmão. Não é um sermão onde você divise a linha da tua igreja. Não é um sermão onde você divise uma linha metodológica desta placa ou daquela. É uma linha onde você divise as suas fraquezas. É uma linha onde você divide quais são as suas ações. É uma linha onde você divide como está o teu caráter. Eu sei que são palavras duras para se ouvir num domingo de manhã, mas esse é o teor do Sermão do Monte. Esse sermão é para me transformar. Eu estou dizendo isso de mim para mais ninguém. Esse é um sermão onde nós devemos olhar e ver como realmente nós somos, o que nós estamos espelhando. Porque, como eu já disse algumas vezes, o Evangelho de Jesus é uma mensagem transformadora, mas começa em mim. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5: e todo o seu espírito, alma e corpo sejam plenamente irrepreensíveis. Não é uma dicotomia, não é uma verborragia colocada a esmo do apóstolo Paulo. Não estou aqui entrando no assunto da tricotomia ou da dicotomia entre alma e espírito, alma e corpo, mas há uma ordem. Eu quero ressaltar aqui a ordem que o apóstolo Paulo coloca nessas ações. Então ele começa com espírito, alma e corpo. A mudança que eu almejo fora de mim começa dentro de mim. A mudança que eu almejo naqueles que estão ao meu redor começa em mim primeiro, na maneira que eu observo, na maneira que eu absorvo, na maneira que eu externo o meu entendimento sobre as situações. A mudança que eu almejo na igreja começa em mim. A mudança que eu almejo no mundo começa em mim. A mudança que eu almejo nos meus pares começa em mim. Então o Sermão do Monte, né, no seu tópico primeiro, ele começa falando do Evangelho do Reino. Não vou aqui entrar no mérito quem leu, quem não leu. Isso é uma atividade de cada um, tá? Isso é uma disciplina de cada um. E nós vamos falar sobre os tópicos. Eu vou falar, pretendemos abordar do 1 ao 7, mas eu perguntei na introdução, sugeri na verdade, que os irmãos fizessem algumas perguntas, lessem, colocassem num caderno quais foram os questionamentos. Alguém tem algum questionamento? Quer falar agora? Quer falar depois? Nenhum questionamento? Tranquilo, então vamos lá. O Evangelho do Reino está na página 4 do livro. Quem trouxe ou quem está no celular. Então eu ressaltei alguns tópicos aqui. E você que está com a sua Bíblia, por favor, abra comigo em Tiago 2. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, no versículo 14, em algumas Bíblias até tem um tópico que está escrito: a fé sem obras é morta. Então eu vou ler só, depois vocês podem ler do 14 ao 26, mas eu quero ler apenas um versículo aqui. Diz assim, no 17, diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então há uma dificuldade de compreensão desse versículo. Algumas igrejas até hereticamente usam esse versículo de maneira incorreta. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que a nossa fé, quando verdadeira, ela é posta em prática. A nossa fé, quando ela é genuína, ou seja, motivada por um arrependimento, motivada por uma certeza de que não há condições em mim de mudar a minha vida, então eu coloco em prática a minha fé. As bem-aventuranças é a maneira que eu externo essas obras. Então o primeiro sinal externo de que nós vamos colocar em prática a nossa fé é quando eu tenho humildade.
No capítulo, na página 4 do livro diz assim: o sermão da montanha é o evangelho do reino, Mateus 4, 23. E isso deveria servir para esclarecer duas coisas. Primeiro, ele não é meramente a exposição da lei. E é interessante que o Lloyd Jones e o John Stott concordam nessa ação. Ele está falando que o Sermão do Monte cumpre integralmente os pré-requisitos do Velho Testamento. É uma afirmação do cumprimento da ação do Velho Testamento. Mas aqui ele está dizendo, não é só isso. O Sermão do Monte não é só o cumprimento da exposição da lei. E segundo, que as suas bênçãos e os seus princípios éticos não são atingíveis pelos não convertidos. Este é um sermão para cidadãos do reino. Então essa frase, irmãos, ela pode parecer até meia exclusivista, e é na verdade. O mundo não pode receber. O mundo não pode receber esse sermão. Apesar de inúmeros estudiosos, como eu disse, você pode ler a introdução depois, vários pensadores, psiquiatras, pessoas de extrema intelectualidade, alguns até de forma irônica tratam esse sermão como algo fantasioso. Por isso que o autor está dizendo que o Evangelho ele não pode, principalmente o Sermão do Monte, o Evangelho ele não pode ser para cidadãos comuns. Porque quando eu tenho uma humildade não dirigida pelo Espírito Santo, que na verdade eu estou sendo hipócrita. Quando eu tenho uma ação de chorar por qualquer motivo que não motivado pelo Espírito Santo, eu sou cínico. Quando eu tenho uma ação de ajudar alguém esperando algo em troca, eu estou sendo ganancioso. Então as motivações e as ações que são preditas, né, no Sermão do Monte, quando colocada em prática pelos não convertidos, elas só são uma maneira de eu externar algo muito pior que está dentro de mim. Ele externa a maldade, porque eu estou fazendo algo já buscando um resultado para satisfação da minha carne. As ações do Espírito Santo são em nós para os convertidos. O Evangelho só pode ser vivido por quem é cidadão do reino. E essa cidadania só me é atribuída através do arrependimento, da renúncia e da aceitação como Cristo, como Senhor e Salvador da minha vida. Por isso, irmãos, nós não podemos negligenciar o arrependimento de maneira nenhuma. Note que a gente tem esquecido. Eu estava agora de manhã olhando o Instagram, algumas coisas do Instagram, e eu parei numa postagem que fizeram lá, e eu vou externar aqui, e se eu estiver errado, os irmãos me corrijam. Um culto numa determinada igreja, e era impossível ouvir o que o pregador estava dizendo, e uma pessoa no púlpito pintando um quadro, gritando, e disse que ali estava adorando a Deus. Eu não consigo entender essa expressão. Eu realmente não consigo entender essa expressão de adoração. Como é que a gente adora a Deus de verdade? Quando é que a gente externa nosso louvor e adoração a Deus? Se não com arrependimento, grito, choro, motivações emocionais, motivações racionais. Tudo isso pode até fazer parte, mas se não for motivado pelo arrependimento, não cabe. Você pintar, você dançar, você pular, se a gente não entender que a nossa vida agora é um reino celestial, é somente uma, como eu posso dizer, uma ação humana. Tiago nos diz, a fé sem obras é morta. Quais? E aí eu vou fazer uma indagação particular. Nessa semana, quais foram as obras que você fez que indicou a sua fé em Cristo Jesus? Nesta semana, quais as obras que você teve que indicam que você é um convertido a Jesus Cristo? Quantas vezes essa semana você enfrentou a mentira com a verdade?
Quantas vezes nessa semana você enfrentou a imundícia com a santidade? Quantas vezes nessa semana você enfrentou as trevas com a luz? Quantas vezes nessa semana você se apartou do maligno para se chegar ao trono da graça? Fé sem obras é morta. Posso ouvir um amém? Amém. Então o Evangelho é do reino. O foco do Evangelho, e isso, essa ação é interessante. No final desse parágrafo ele diz: este é um sermão para cidadãos do reino. A salvação e não a reconstrução social é seu alvo, e os homens de sabedoria mundana estão destinados a jamais entender. O que ele está dizendo aqui nesse parágrafo? Eu não vou fazer as coisas que eu faço, ou seja, eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou ajudar, eu vou estender a mão, eu vou cobrir, vou vestir para alcançar a salvação. É porque eu sou salvo que eu faço essas coisas. Ah, pastor, mas isso não influencia, a ordem dos tratores não altera a construção do viaduto. Altera. E muito. E muito. A gente fala até no meio civil, por exemplo, quando você vai construir, igual você vai comprar concreto, vem os caminhões, parece tudo igual, não parece? A primeira coisa que você faz antes de utilizar o concreto que você compra no caminhão é fazer o que se chama corpo de prova. Você vai pegar um cone, e aí você tem uma especificação daquele concreto, você vai jogar aquele concreto no cone, ele tem um tempo para percorrer aquele cone para a base. Se ele estiver demorando para descer ou estiver muito rápido, ele está com a especificação incorreta. Aquele concreto não serve para a tua obra. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos qual é a nossa base, nós sabemos qual é o nosso alicerce, nós sabemos qual é o nosso norte, e todos eles se convergem para a mesma pessoa, Jesus Cristo. Não é o que eu acho, não é o que você acha, não é o que nós achamos, é o que a Bíblia fala. E a Bíblia está falando que a salvação é a ação do Evangelho e não a reconstrução social. É óbvio que quando eu estou salvo, isso impacta na reconstrução social. Um exemplo disso, George Miller, o seu orfanato, a sua obra, o outro que criou o Exército da Salvação, ou as enfermeiras que atuaram na Segunda Guerra, ou tantas e tantas obras de evangelização na China, Tailândia, Ásia. Então o Evangelho me inspira a agir socialmente, e não ao contrário, a obra social me inspira a agir no Evangelho. Ficou claro esse ponto, irmãos? Bem, então podemos partir para o segundo? Amém. Então o segundo ponto que nós falamos é as bem-aventuranças, o caráter do cidadão do reino. Então o caráter fala do caráter do cidadão do reino, em que eu devo possuir tudo. Então, na página 5 diz o seguinte: as bem-aventuranças falam exclusivamente de qualidades espirituais. As preocupações históricas do homem, riqueza material, condição social, sabedoria secular, não recebem simplesmente pouca atenção. Elas não recebem nenhuma. Interessante isso, né? A gente lê lá que fala assim: bem-aventurados os famintos, porque eles serão alimentados ou saciados. Bem-aventurados os pobres, que deles é o reino. E aqui está dizendo que essas preocupações históricas não recebem nenhuma atenção. Por quê? Porque não é para esse tempo, não é para essa vida que nós estamos vivendo. Apesar de Cristo levantar algumas pessoas para viver o melhor dessa terra, não duvido disso. Cristo levanta alguns para ter bastante dinheiro. Como eu já disse aqui uma vez, acho que não sei se foi a semana passada, Ulisses é um exemplo, o pastor Ulisses, dono da Sabará, e tantos outros que financiam a obra do Evangelho por todos os lugares. Há inúmeros cristãos que estão muito bem vividos, mas não é via de regra. A via de regra normalmente é que a gente se alimente do nosso maná diário. A via de regra é que nós nos contentemos com o nosso maná diário. E aqui eu gosto de fazer umas paradinhas para a gente perguntar, né?
Você tem sido satisfeito diariamente? Estou falando para mim, olhando no espelho, tá? Para ninguém. Será que aquilo que Deus me deu como porção do meu dia tem me satisfeito? Ou eu tenho gastado energia para buscar outras coisas? Será que quando eu levanto de manhã para ir trabalhar, a minha preocupação em que eu possa ser útil ao Evangelho naquele lugar? Ou eu só estou lá porque eu quero ganhar um cargo social, uma posição, um aumento? Será que... E aqui eu quero fazer uma confissão, irmãos. De novo, acho. Nesse lugar que eu estou trabalhando, tive na mesma semana que me chamaram para esse lugar, eu tive 3 ofertas de emprego. Estou falando isso para a glória, não. Deus sabe que o meu coração sabe que eu estou falando isso com muita humildade. E dessas 3 ofertas de trabalho, essa foi a que eu ganhava menos. Cargo menor. E eu olhei para os benefícios muito parecidos, outras eu ia ter um benefício muito maior, vale muito maior, reconhecimento muito maior. E algo me inquietou, eu falei, Deus, eu vou pegar isso aqui. A minha linha de raciocínio foi por causa do horário. Quero ser bem franco, por causa do horário. Falei, eu trabalho aqui pertinho, eu saio 5 horas de lá, quando der 6h30, 7 horas eu estou em casa, não vai atrapalhar a igreja, não vai atrapalhar as pequenas famílias, eu tenho tempo de estudar, eu posso pegar o ônibus aqui tranquilo, dá para mim estudando, lendo, e é o que eu faço com disciplina, toda manhã, eu leio a palavra de Deus, estou lendo 3 livros ao mesmo tempo, estou lendo o Novo Testamento, estou lendo Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e estou lendo o Velho Testamento. De noite, ou na volta, eu venho lendo os livros que eu comprei, então veio teologia. E eu falei, Deus, eu vou pegar isso aqui. E para minha alegria, irmãos, só de pastor tem 4 lá. E assim, a minha maior alegria não é nem a quantidade de pastor que tem lá. Foi logo no começo que aconteceu uma circunstância lá que eu chamei meu chefe e eu disse para ele que eu não concordava com aquilo que aconteceu. E pedi para ele, gentilmente pedi para ele, jamais me incluir naquilo de novo. Fizeram algo à minha rebelião, que eu não sabia, e eu pedi para ele. Não é nada assim, sabe, de falcatrua nem nada, ia ter uma auditoria e precisava que se fizesse algumas coisas lá. E colocaram meu nome sem eu saber, que eu não participei do processo. E eu pedi, não faça isso, porque isso não é uma verdade. Eu não participei desse processo, eu não posso assinar algo que eu não participei. Eu como cristão não posso dar um mau testemunho. E isso para mim, para você pode ser relevante, mas para mim me impacta. E depois dessa conversa ele abriu o coração para mim, ele disse que ele era afastado da igreja. Ele era batizado e se afastou da igreja por decepções. E para minha alegria, aos 15 dias atrás eu fiquei sabendo, ele mesmo falou que ele voltou para a igreja para congregar. Esse é o evangelho do reino, irmãos. Não importa se eu vou ganhar mais ou se segunda-feira eu vou chegar lá e estar despedido, não importa. Eu creio que para mim o meu papel lá eu já fiz. Então muitas vezes nós buscamos algo na nossa vida aqui e não condiz com a verdade do evangelho. Eu quero um carro, eu quero uma casa. Deus sabe o que você precisa. O evangelho não é uma questão de aqui de eu entregar para eu buscar em Deus a minha satisfação pessoal. Ele diz, não beberei, Jesus dizendo, eu não beberei o cálice que o Pai me deu. Contudo, faça-se a vontade dele e não a minha. Por que nós exigimos que seja feita a nossa vontade? Porque é imperativo que se cumpra aquilo que eu quero, sendo que amanhã você pode não querer mais. Sendo que amanhã aquilo que te satisfazia hoje não satisfaz mais. Você luta para comprar um carro, se esforça, guarda dinheiro, às vezes até deixa a família passar necessidade para comprar um carro. Você comprou um carro, no outro dia você já está aborrecido, porque ou não é da cor que você queria, ou não tem o espaço que você queria, ou não é o consumo que você queria, e você já está lá resmungando, buscando outro alvo. Aí a gente vem para a igreja, quando eu for diácono vai estar tudo resolvido. Aí vira diácono, não está. Quando eu for pastor, vai estar. Vira pastor, não está.
Irmão, o seu foco não é na sua necessidade, mas é na necessidade preeminente de avisar ao mundo que está em trevas que existe um Salvador, e esse Salvador está ressurreto ao terceiro dia e está ocupando o trono. Todas as outras coisas Jesus já sabe que você precisa e Ele vai dar no momento certo. Nós precisamos entender, irmãos, que nós agora temos um reino que já está pronto. Tudo que você precisa no reino já está feito. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse que a Nova Jerusalém descerá do céu. Só diz que descerá do céu algo que já está pronto. Não vai fazer para depois descer, ela vai descer porque ela já está pronta. A nossa cidade já está pronta. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, deve ser notado ainda mais que as qualidades do cidadão do reino não somente eram espirituais, mas são virtudes que o homem não receberia naturalmente. Elas não são produto da hereditariedade ou do ambiente, mas da escolha. Isso é importante, da escolha. Repita comigo, da escolha. Isso não é uma frase solta, irmãos, porque essa escolha ela é diária. Essa escolha ela é diária. Ninguém jamais cai displicentemente nessas categorias. Elas não acontecem no homem naturalmente e são de fato distintivamente contrárias à segunda natureza, que é o orgulho e a ambição que tem feito prevalecer nos corações de toda a humanidade. Talvez não haja verdade mais importante a ser reconhecida sobre as bem-aventuranças que o fato que elas não são provérbios independentes, que se aplicam a 8 diferentes homens. Aqui entra a questão do lógico. Um fala 7, outro 8, outros 9. Mas são uma descrição composta de cada cidadão do reino de Deus. Essas qualidades não são entrelaçadas num tecido espiritual que são inseparáveis. Elas são tão entrelaçadas num tecido espiritual que são tão inseparáveis. Possuir uma é possuir todas, e não possuir uma é não possuir nenhuma. E essa frase ela nos remete ao fruto do Espírito de Gálatas. Então, aqui, irmãos, eu tenho convicção que estamos falando para cristãos maduros. Essa frase ela é mais forte do que você imagina. Ela é mais dura do que você possa pensar. A gente fala das qualidades do caráter que está descrito nas bem-aventuranças. Se eu não tenho uma, eu não tenho nenhuma. Então, quando eu não choro, também não alimento, também não sou humilde. Elas estão entrelaçadas. Elas estão intimamente entrelaçadas. E isso deve produzir em nós um temor. Deve produzir em nós um profundo temor. Temor de que nós estamos aqui mecanicamente. Temor que nós estamos aqui porque o ambiente é bom. Temor porque nós estamos aqui porque foi um lugar que me recebeu bem. Temor porque nós estamos aqui porque é um lugar agradável. Gente que fala bem, de conversas boas. Deve produzir em nós um temor que nesse lugar habita a santidade do Altíssimo. E que nós fomos chamados a participar dessa bênção. Não ter uma qualidade é não ter nenhuma. Como todos os cristãos têm que possuir todas essas qualidades de vida do reino, eles também estão destinados a receber todas as suas bênçãos. Bênçãos que, como as suas qualidades, são apenas componentes de um prêmio, um só corpo chamado a uma só esperança. Efésios 4:4. Em suma, então, as bem-aventuranças não contêm uma promessa de bênçãos sobre os homens em seu estado natural. Todos os homens choram, mas certamente nem todos serão consolados. Vamos ler essa passagem, Mateus capítulo 5. Vamos lá. Mateus capítulo 5.
ver as multidões, Jesus subiu ao monte e ele se assentou com seus discípulos e se aproximaram dele. Os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem e exultem, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A palavra bem-aventurado significa ditoso, feliz, digno de ser felicitado. Além de Lucas 6, 20 e 23, nota-se outras bem-aventuranças em Mateus 11, 6, Lucas 11 e 12, João 20 e 29, Romanos 4, do 7 ao 8 e 14 e 22, e 7 delas em Apocalipse 13. Os pobres de espírito, os que não põem a sua esperança na sua confiança de bens materiais, mas sim em Deus. Você pode consultar Salmo 22, 24, 69, 32, 33, Isaías 29, 19, Isaías 61, 1 e 2, Mateus 11, 5, Lucas 4, 18 e Tiago 2. Os que choram ou os que sofrem. Repete-se várias vezes a ideia de que o prometido por Deus, concretamente para os israelitas, a terra de Canaã, há de ser recebida com humildade, espírito de dependência e confiança. Então, esse choro que nós estamos dizendo aqui, que nem todos serão consolados, há dois tipos de choro. Há o choro pelas nossas dificuldades e há o choro pelos nossos não atendimentos, vamos dizer assim. Quem nunca chorou de raiva aqui? Eu já várias vezes. Tenho vergonha nenhuma de dizer. Tanta raiva que o olho chega a lacrimejar. Hoje não tanto, graças a Deus. Posso dizer assim, muita... Não que eu não fique bravo, isso vou ser hipócrita, não. Como eu já disse, isso é uma falha minha, eu vou dizer assim muito rápido. Mas o Senhor tem dado graça porque eu consegui me controlar. Mas antigamente eu chorava de raiva. Principalmente quando eu queria fazer mal para alguém, não podia. Eu chorava de raiva. Você acha que esse choro vai ser consolado? Não. Qual é o choro que é consolado aqui? É o choro que está ligado ao arrependimento. É o choro que quando você fecha a porta do seu quarto, você olha para dentro de você, você enxerga quem você é. Em vez de você esbravejar, e em vez de você atribuir a culpa a outros, você dobra o seu joelho e chora na presença do Senhor. Como diz Jeremias, vamos pôr nossa boca no pó, que talvez haja esperança. É um choro pela constatação que eu não posso mudar a minha realidade. E eu com humildade choro diante de Deus. Então esse choro é consolado. Então isso nos remete, e eu gosto de insistir nisso, irmãos, a nossa disciplina diária. Note que nesse tempo de hoje há uma sutileza nas ações que nós não percebemos. Todos nós, muitas vezes, já dissemos isso. Eu queria que o dia tivesse 30 horas para poder fazer tudo que eu tenho que fazer. Em algum momento ou outro a gente já disse isso. E a gente esquece das prioridades na nossa vida. A gente esquece das conversas que precisa ter com quem merece. A gente esquece do cuidado com quem precisa ser cuidado. E mais do que isso, a gente esquece do nosso momento de intimidade com Deus. Note que as nossas orações, na maioria das vezes, se resumem às refeições. E ainda assim naquela de 2 minutos, né?
Ah, Jesus, eu lembro de um irmão que falava assim: ah, Senhor, faça bem ou faça mal, em nome de Jesus, amém. Nós vamos gastar tempo, irmão, na intimidade com Deus. Fechar a porta do nosso quarto, reserve, comece com 10 minutos, irmão. 10 minutos. Leia um versículo que seja. Ore ao Espírito Santo para que Ele traga clareza desse versículo. E a clareza e a aplicabilidade na sua vida. Toda passagem que eu leio, toda, irmão, meu primeiro pensamento é: aonde eu aplico isso na minha vida? Na minha, somente na minha. Às vezes Deus dá graça que isso a gente pode externar e comungar dessa mesma ação com outros irmãos. Mas a primeira ação é como eu aplico essa passagem na minha vida. O que se impacta na minha vida. Faça isso com um versículo. Dobre o seu joelho e ore ao Senhor. Quer ver uma oração? E eu não estou ensinando ninguém a orar aqui, não é isso. Mas quer ver uma oração que você poderia fazer? Como Davi disse. E eu acho isso de uma ousadia extraordinária. Falta muito para a gente na igreja contemporânea fazer. Ele diz: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Quantas vezes você já fez essa oração? Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho. Livra-me dos pecados que me são ocultos. Essa é a passagem. A gente não pede perdão nem dos pecados que são à mostra, quanto mais do oculto. Desculpe, mas nós estamos tão influenciados numa teologia de bênção, de prosperidade, tão influenciados numa teologia de emanação da emoção, em que o culto, para ser profundo, eu preciso chorar, pular, sentir arrepio, e eu esqueço que a maior manifestação do culto foi na cruz, em meio à dor e à agonia, mas mesmo ali houve salvação. E a gente esquece dessa adoração, e o nosso culto se remete a uma manifestação emocional ou intelectual humanística, única e exclusivamente uma manifestação emocional, intelectual, humanística. Nós vamos voltar à essência do Evangelho, de saber que o meu choro será consolado, mas se o meu choro for por motivações corretas, se o meu choro for motivado pela descoberta, e isso é importante, irmãos, pela descoberta de que em nós não há capacidade alguma. Enquanto nós tentarmos vencer as coisas pela nossa força, intelectualidade, com a nossa sagacidade, com a nossa expertise para ser contemporâneo, nós não vamos sair para lugar nenhum. Mas a partir do momento que nós dobrarmos o nosso coração diante de Deus, em humildade, e reconhecermos que agora nós somos cidadãos do Reino dos Céus, essa cidade será abalada. Pode falar, André. Não, Giba, você estava pensando aqui, né? Que esse choro, ele deve ser motivado pelo reconhecimento da nossa miséria, né? E aí, quando a gente vê o texto que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, né? Então, se a gente não se reconhecer como miserável, como que a misericórdia do Senhor vai se renovar sobre a nossa vida? Porque a misericórdia é justamente a se voltar para o miserável, né? A tradução, né, da palavra é essa, né? Então Deus, ele volta seu coração para o miserável, né? Então, se a gente não se reconhece como miserável, a gente vai se reconhecer como alguém bom, como alguém que já sabe tudo, como alguém que já atingiu a estatura máxima, né? E aí tem a outra passagem que fala que Deus resiste aos soberbos. Então a misericórdia do Senhor não se renova. E é interessante essa passagem, que ela utiliza, né, duas palavras no hebraico, né? São duas palavras diferentes para misericórdia naquela passagem.
dando certeza e sentido da amplitude de que isso faz. Então a misericórdia, ela é tanto no sentido de suprir as nossas carências e as nossas dificuldades, quanto no sentido de nos encorajar, consolar e fortalecer. Eu quero dizer para você com muita humildade essa manhã: Deus é suficiente para você, meu irmão. Deus é suficiente, Ele é poderoso. Como o André disse, essa passagem ela é icônica, e agradeço pela participação do André. Que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. As palavras lá nos dão o sentido completo de que Deus é poderoso para suprir não só as suas deficiências, mas também as suas carências. É Ele que te ampara para alimentar, é Ele que te ampara para te vestir, é Ele que te ampara para ser consolado, é Ele que é a tua companhia, é Ele que é o teu norte. Ele é tudo. Jesus Cristo é tudo. Ele é suficiente, irmãos. Ele é suficiente. Então que nós possamos aprender com esse tópico 2, que é o caráter do cristão. Ele tem que possuir todos os itens da bem-aventurança, em toda o seu esplendor. Ah, mas eu não consigo. Irmãos, há uma revelação que o apóstolo Paulo nos faz, que diz que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa esperança, ele é o selo. Nós somos selados com o Espírito Santo. E isso é uma frase que para nós pode não ter muito sentido, até porque a gente nem usa mais carta, né? Hoje em dia isso não faz mais muito sentido. Mas na época em que isso foi dito, os governantes, eles tinham o hábito de, quando faziam um decreto, faziam uma palavra, faziam uma menção, ou queriam comunicar alguma coisa, eles faziam uma carta, derretiam um punhado de cera ou um outro material similar, e com um sinete eles apertavam aquele selo. Então ficava um brasão real, vou usar a palavra entre aspas, brasão, ficava sobre aquela massa, selando aquela carta. Só quem tinha autoridade expressa poderia abrir, ou seja, o signatário, aquela pessoa que poderia receber a carta, ou uma autoridade maior do que aquela que selou. Então, quando o apóstolo Paulo diz pelo Espírito Santo que você é selado pelo Espírito Santo, essa carta só pode ser aberta pela própria ação de Deus. Ninguém pode roubar esse selo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Irmãos, isso é importante para que nós possamos entender e tirar todo o medo, todo o pavor, toda a insegurança de dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós, e se Ele habita em nós, Ele vai nos conduzir para que nós possamos produzir o resultado do Evangelho. Repita comigo assim: pelo Espírito Santo, eu sou capaz de externar todas as bem-aventuranças. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então olha o seu irmão e fala: você é capaz, viu? Você é capaz. Nós somos capazes, irmãos, porque nós estamos reconhecendo nessa manhã que essa capacidade não vem de nós. Essa capacidade não vem de mim, não vem de você, não vem do esforço, não vem do braço, mas vem de Deus. Amém? Vamos entrar no tópico 3, apesar que nós temos 5 a 10 minutos aqui, mas vamos entrar no tópico 3. E aqui eu vou abrir uma discussão aqui, página 6. Eu quero trazer aqui pedir a participação dos dois irmãos aí, 3. O que você acha desse tópico? Nada tem sucesso como fracasso. Alguém pode externar o que acha disso? O fracasso é o maior sucesso, porque aí você vê onde você errou. E a lição que o fracasso vai te ensinar, na vitória você não tem. Então, por isso que o maior sucesso é o fracasso. E o que essa descoberta deve produzir em nós? Onde você deve melhorar. Quando você é fraco e precisa dar uma atenção maior. Podemos dizer que isso se chama disciplina. Mais alguém quer participar? Então, vamos participar. Ninguém leu, né? Tem essa. Mais alguém? É igual o exemplo que ele vai dar, né? A cruz foi um fracasso, mas por outro lado foi o maior sucesso. Vamos usar um outro exemplo de fracasso. Quem pode citar um outro exemplo de fracasso bíblico?
Olhando pelos moldes de hoje. Paulo, Exatamente, Paulo. Por que Paulo? por causa de tudo que ele sofreu, que ele mesmo fala para a igreja de Corinto, né? As coisas que aconteceram com ele, os naufrágios, as perseguições, as injúrias. Então isso muitas vezes para a gente é o fracasso. E aí apontando até para o Sermão do Monte, aquilo que Jesus fala aqui é... Se um mundano vê isso aqui, fala, é um trouxa o que segue isso, é um fracassado que segue isso. Então o fracasso nesse sentido, ele é o sucesso, porque é nesse fracasso que a gente tem redenção. É nesse fracasso que a gente se parece com Cristo também, que a gente sofre também junto com Ele. E aí o nosso caráter é moldado a partir dessa estatura dele também. Pode falar, Cauê. Eu vou dar a minha ideia. Vocês estão muito bem? Sim. Não vou colar a produção aqui, não. A voz está saindo. Eu vou dar a minha ideia, acho que não é a minha ideia, é do próprio apóstolo Paulo. O que ele quer dizer com nada com mais sucesso do que o fracasso? O apóstolo Paulo, quando vai explicar em Coríntios, falar para os demais super apóstolos que ele é um apóstolo de verdade e os outros não, a lista que ele dá não é uma lista de sucesso, é uma lista de fracasso, é uma lista de perseguições, é uma lista de injúrias, é uma lista de espancamentos, e ele vai citando essa lista, e no meio dessa lista ele conta um evento muito bonito, que é quando ele vai ao terceiro céu. E ele diz que ele encontra coisas inefáveis, que ninguém pode dizer. E para nós cristãos hoje, contemporâneos, pentecostais, e ao terceiro céu ver coisas que Deus só revelou para si mesmo, né? Um sucesso enorme. Mas aí então Paulo desce. E o que acontece quando Paulo desce? Um espanador. Por quê? Deus dá a Paulo o privilégio de ir ao terceiro céu e depois, quando ele volta, dá a ele um espinho na carne. Por quê? Por que nada tem mais sucesso que o fracasso? A resposta é simples. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o apóstolo Paulo vai dizer, por isso me gloriarei nas minhas fraquezas, porque é nela que se manifesta o poder de Deus. Por que nada tem mais sucesso que o fracasso? Porque o fracasso mostra que somos o quê? Pecadores, humanos e frágeis. O fracasso mostra que somos o quê? Dependentes de Deus. É no fracasso que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. É no fracasso que a graça de Deus nos enche. É no fracasso que nos tornamos cristãos. Porque se a gente só tivesse sucesso, a palavra que caberia a gente é a palavra de Jesus. Eu vim para os que estão perdidos, não para aqueles que estão ou pensam que estão salvos. Quando o fracasso te derruba, é que você percebe que você é um dos perdidos. E quando você percebe que é um dos perdidos, você percebe que tem necessidade de Cristo. E quando você tem necessidade de Cristo, aí então você é forte. Algo que nada tem mais sucesso que fracasso. Amém. Algo que o Cauê falou, né? Que é no fracasso que a gente se torna cristão. E é isso mesmo, porque quando a gente está no fracasso e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é o momento que o nosso eu ele some e o que aparece é Cristo. Então o pequeno Cristo está sendo exibido ali, não é mais você, é Cristo na sua vida, né? Eu vou pegar esse gancho que o André falou. Todas as falas estão corretíssimas, uma acrescentando a outra. Mas eu quero pegar esse gancho que o André falou agora por último, e a gente vai pegar um ensino que o João Batista nos dá. João 3,30. Quando Jesus se encontra com João Batista diz o seguinte, só no 29 para entender, né? Ele diz assim, o que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Isso é, de certo modo, complemento de todas essas falas. Paulo entendia isso como ninguém.
Tanto que ele chega para Tiago, na sua epístola, e diz o seguinte: todos me abandonaram. O maior plantador de igreja que a gente tem, um dos homens mais eruditos, de uma sabedoria ímpar, abandonado por todos. Mas isso ele não fala como fosse um lamento, como nós falamos, né? Poxa vida, estou sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, ó céus, ó vida, ó azar, né? A gente fica criando uma lamúria e chora na presença de Deus, fala: Deus, eu queria ser notado, Deus, eu queria... O apóstolo Paulo não, ele diz: todos me abandonaram. Mas ele diz: nada disso me abala, contanto que eu cumpra a carreira que me está proposta. E essa vida de Paulo podemos resumir nessa fala de João Mateus, que é o que nos falta hoje. Hoje que eu digo, nos falta igreja contemporânea, que Cristo cresça e que nós diminuamos. Essa é a essência desse nada tem sucesso como fracasso. Nós olhamos o sucesso como algo que nos assenhora, por carro, casa, estudo, né? Eu, por exemplo, quero assim, com muita humildade dizer que eu não concordo com o título doutor em divindade. A Bíblia não nos fala quem conheceu a mente do Senhor. Como é que eu posso ser doutor em divindades? É um título que para mim não faz sentido algum. Mas nós temos que entender que a nossa vida, que o fracasso aparente para esse mundo é o que tem sucesso. Um exemplo de fracasso: quando alguém vem com raiva para você, pode acontecer no trânsito, pode acontecer no trabalho, pode acontecer na escola. Qual é a ação que o mundo orienta? Eu tenho que enfrentar a violência com a violência igual ou maior. Toda ação tem uma reação de força igual e contrária. Então, se ele vem com ira, eu vou com ira, uma ira maior para sobrepujar o meu inimigo. Se ele vem com aspereza, eu vou tratá-lo com aspereza. O que a Bíblia nos ensina? Como que é o fracasso para o mundo. Se a pessoa vem com raiva, eu vou com amor. Se eu não tenho nada, mesmo assim eu vou pegar o pouco que eu tenho e vou dividir com quem tem menos do que eu. É o fracasso que o mundo nos mostra, que nós somos fracassados, porque nós damos o que não temos, ajudamos quem não vai retribuir, amamos quem nos odeia, perdoamos quem não nos perdoa, estendemos a mão para aquele que vira as costas, recebemos aquele que nos enxotou. Esse é o fracasso para o mundo, mas esse é o que nos conduz para o reino dos céus. É a mentalidade e a matemática do Evangelho se mostrando aqui. Para ganhar eu preciso perder, para viver eu preciso morrer, para ser feliz eu preciso chorar. E aí nós terminamos com essa reflexão: nada tem sucesso como fracasso. Vamos ficar de pé. Eu vou procurar manter sempre essa 1 hora. Então vai dar, sempre vou esperar 5 minutos. Estou dizendo eu, né? Não sei a didática dos outros irmãos, que não vai ser sempre eu. Vai ter o André, vai ter o Caio, vai ter o Cauê. Então, mas na minha didática eu vou esperar. Quando deu 10 horas a gente vai encerrar do ponto, tá? Até para não ocuparem mais tempo. Mas vou fazer um apelo aqui. E o primeiro apelo, irmão, que eu vou fazer de alguns é: não venha para cá esperando ouvir grandes coisas. Não venha para cá esperando ouvir uma intelectualidade, uma verborragia natural. Venha para cá para um encontro com o Espírito Santo. Venha para cá para um encontro com Deus. Venha para cá na esperança de enxergar quem você é, para sair daqui como Deus quer que você seja.
nós estudarmos o Sermão do Monte, é para que nós possamos ser crentes fracassados, se é que os irmãos entenderam o tópico. Para que nós possamos sair daqui mostrando ao mundo que a solução que eles almejam não está nas armas, não está no dinheiro, não está na política, não está na intelectualidade, está no homem da Galileia, que morreu, que foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou e está no trono, governando todas as coisas, que é o lugar dele. Feche seus olhos um instante. Querido Senhor, nós realmente esperamos ter aproveitado bem esse momento que o Senhor nos deu, Senhor. Nós realmente esperamos, Senhor Deus, ter, ó Pai amado, olhado para dentro de nós e enxergarmos, Senhor Deus, o Teu agir. Queremos Te agradecer, ó Espírito Santo, porque Tu és o selo sobre as nossas vidas. E essa ciência, Senhor Deus, deve dirimir todo o medo, Senhor Deus, toda a angústia, toda a solidão, porque se o Senhor está conosco, eu posso, Senhor Deus, com alegria dizer que o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Senhor Deus, não temos falta de nada, porque o Senhor é suficiente para operar o Teu agir, o Teu efetuar, o Teu querer em nossas vidas e trabalhar dentro de nós para manifestar a glória, a graça e a soberania da Tua vontade. Nós humildemente queremos, Senhor Deus, empunhar as palavras de João Batista, que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Que nós possamos, Senhor Deus, externar ao mundo as bem-aventuranças, sendo que elas possam, Senhor Deus, trabalhar em nós mesmos, nos trazendo mais confiança à salvação que o Senhor já nos deu, Senhor. Abra os nossos olhos às oportunidades e dirige os nossos corações ao que nós oramos em nome de Jesus. Amém.